Boa noite, Jorge. Tudo bem? Boa noite, Nana. Tudo bem? Esse carinha aqui, Jorge, é um projeto que eu tá na gaveta, mas a gente vai voltar com ele agora, que é um projeto de contos que eu e um amigo meu, que é escritor, né, ajudei a fazer capa do livro dele, ajudei também a editar, né? Fui editor do livro dele. E um desses contos conta a história de um menino que tem a sua contraparte em outra dimensão com a cabeça de sol. Então ele, como fosse uma divindade, né? Por um acaso em outra dimensão, em outra realidade, ele adquiriu essa característica de ser um sol e ao mesmo tempo um menino, né? Aqui a gente brincou. Então eu trouxe esse desenho porque eu lembrei que ele é parecido com o exercício que a gente está fazendo agora, né? Boa noite, Alexandre. Cíntia, boa noite. Boa noite, Fabizinha. E aí eu trouxe dois desenhos aqui para mostrar para vocês o que dá para fazer, né? Parecido com o que nós fizemos aqui estamos fazendo aqui nessa live, né? Hoje a trilha sonora é celta, né? Tipo de música que eu pessoalmente adoro, né? Gosto muito, né? Gosto muito de música celta. E tem a ver com o que a gente vai pintar aqui, né? Então eu trouxe dois desenhos, né? Um desse projeto pessoal, que é o Cabeça de Sol aqui. Ele, se vocês puderem reparar, ele tem 6 dedos em cada mão e pé, né? Que o coloca num estágio de divindade também, né? Que dentro da mitologia dos querubins, serafins, tem essa característica, né? De ter um dedo a mais. E esse exercício que eu fiz faz um tempinho, né? E eu trouxe aqui, que era bem próximo do que eu quero, né? Da ideia de que eu quero, né? Uma arte final leve, né? Fina, né? E Alexandre, boa noite. Márcia, boa noite. Emerson, boa noite. E aqui é um exemplo, né, do que você pode fazer, né? Com um traço de nanquim, né? Um traço mais solto meu, né? Não é uma coisa tão preocupada com anatomia, mas porque é um menino com cabeça de sol, né? Então a ideia nesses... Boa noite, Marta. A minha ideia aqui é demonstrar a técnica de aquarela, né? E a ideia de colocar uma técnica de nanquim básica, né? Com um traço bem fino, que eu poderia estar fazendo... Saudade, Emerson. E com a técnica de nanquim e uma aguada, uma aquarela bem leve para preencher o volume, né, a iluminação, sem carregar muito, sem ser uma aquarela muito pesada, né? Eu tenho um exercício aqui, deixa eu ver se eu pego aqui para vocês verem, uma aquarela mais pesada, né? Deixa eu ver se tá aqui.
Aqui é um exercício que eu fiz de nu, nu artístico, né? E o pose de nu ao vivo, né? É engraçado, vocês vão ver uma mancha aí, né? Mas é uma mulher gorda. É uma mulher gorda que posou pra gente. A gente fazia a pintura direto, né? Sem uma referência e tal. Eu tenho até uma referência de desenho dela, né? Tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, né? Tá um rapaz. Foi um projeto que o Lourenço Mutarelli fez no Sesc Pompeia, se não me engano. E que existia, acho que 3 ou 4 casais no sentido de dupla, né? De pessoas nuas. E o exercício era a gente desenhá-los. E esse aqui eu quis fazer direto na aquarela, né? Com pigmento, né? E aí eu fiz um tipo de iluminação bem básica, né? É lógico que daqui eu posso trabalhar mais para determinar os volumes, né? Mas a ideia é eu captar a luz e as sombras com pouca coisa, né? Com pouca informação. Depois eu posso, é claro, colocar os detalhes. A Marta foi comigo. A Marta e o... Ai... Quem mais foi? Graziani. É o Graziani? É o Graziani. Ele foi lá. Nós fomos no Sesc Pompeia, um evento que estava sendo monitorado pelo Lourenço Mutarelli. Andréia, boa noite. Valquíria, boa noite. Aqui, essa outra arte foi um projeto que eu fiz para a faculdade, lá quando eu estava na FMU. Então teve um trabalho, a gente quis registrar um livro, né, de contos infantis, e nós trabalhamos com um personagem da cultura africana, né, que é o Anansi. Então o Anansi é uma criatura do folclore, da mitologia e da religião africana, que é aranha. Ele é a aranha. E ele se transforma em gente também. Então, no conto, né? Depois virou um livro e eu pretendo um dia refazer esse livro, se eu conseguir, né? Tá na FMU, né? E o trabalho foi todo pautado nessa técnica que nós estamos usando nessas lives aqui, que é o nanquim, né? Um trabalho bem light de nanquim e um aguado, uma aquarela bem suave, marcando os tons e a iluminação, né? Dando um pouquinho de volume e tal, né? Aqui eu nem tem uma cena do livro, né? Que é um livro ilustrado, né? Infantil. E aqui é uma cena que mostra o personagem com seus mais de um par de olhos, né? Que é a característica da aranha, né? Então a ideia aqui era o que? Eu fazer uma arte final básica com uma caneta, se eu não me engano aqui era o 02 ou 01. As canetas descartáveis comuns, né? Se eu não me engano. Posso estar me enganado, pode ser que seja essas canetas técnicas também. Mas de qualquer forma, funciona igual. Fiz o desenho, rabisquei, né? Fiz o meu layout, passei o nanquim, tirei o excesso e trabalhei com um pouco de pigmento e água, que nós chamamos de aquarela, né? Bem simples, bem básico, mas representa e dá o que a gente precisa, né? Para fazer esse tipo de ilustração. Existem aquarelas mais complicadas, mais complexas, onde tem as camadas são mais profundas, existe mais sobreposição, né? Mas aqui é como se fosse uma lavadura básica em cima de um desenho, né? Buscando respeitar a luminosidade do próprio papel, né? Para dar os highlights da iluminação da pele, dos olhos, do cabelo, né? Da própria árvore, algumas coisas, das folhas, né? Então eu usei muito do papel para me ajudar a iluminar a minha imagem, né? Coisa que aqui já nesse desenho aqui eu já não fiz muito.
eu fiz uma lavagem geral no papel com tom cinza, que eu precisava colocar esse som mais urbano, né, na minha ilustração. E depois eu fui colocando os tons mais pastel, mais leve, né. Fiz uma homenagem também ao Charlie Brown, né, a camisa é um pouco diferente, mas é uma homenagem. E a cabeça grande para representar esse personagem aqui, que logo em breve talvez vamos ter projeto com ele, né? Espero que sim. E aqui voltamos com o nosso projeto atual, que é o Leprechaun, né? Hoje vamos tentar agilizar um pouco, se der, né? Que eu falei muito aqui agora, né? E trabalhar com a roupa dele, a vestimenta que ele está usando. Então, usar pincéis, né? Pincéisinhos básicos, tem aqui os brushzinhos, né? Papel. Se vocês perceberem, eu não vou dar a finalização do personagem aqui, as partes que eu já fiz na outra aula, mas eu vou adiantar o processo da roupa dele. A paletinha básica, né? Cores básicas, um godezinho de plástico básico, trabalhar com os tons de verde, amarelo ocre, os marrons, uns vermelhos, preto, bem pouquinho de preto, porque a gente não gosta de carregar, né? André, vamos fazer esse Leprechaun seu, que eu já vi o desenho, eu vi a Nana fazendo também. Já tem os desenhos prontos aí. Quem tiver desenho, vamos tentar acompanhar aqui. Não precisa exatamente fazer o que eu estou fazendo, mas a ideia é buscar a técnica, né, de como eu trabalho com essa aguada, né? Não se preocupem em reproduzir o que eu faço. Faço o de vocês, né? Tente trabalhar com o de vocês. Normalmente a roupa de um escocês, de um Leprechaun ou de um irlandês, ele é puxado por verde, né? Então vou puxar aqui um cinza esverdeado aqui e vou trabalhar os tons aqui. Buscar respeitar os valores de luminosidade, né? Se a luz vem da esquerda para a direita, né? Eu vou deixar um pouco de luminosidade aparecendo. Algumas áreas que eu imagino que a dobra da roupa seja mais alta, eu também deixo um pouco de um tom mais claro ou o próprio papel para me referenciar. Os botões normalmente vão ser amarelos porque são dourados, né? Tudo isso aqui não tem uma exatidão, né? Apesar que a gente estuda essas coisas, né? Como eu expliquei para a Marta hoje, pro meu filho, né? A criptozoologia, né? A palavra complicada, né? Mas define o estudo dos seres mágicos, os seres encantados, os fantasmas, os lobisomens, leprechauns, duendes e tudo essa gama de criaturas é estudado pela criptozoologia. Então já vamos meter bronca aí, ô Nana, fazer tudo, né? Controlando aqui a mão para não borrar muito, né? As partes que talvez a gente não use essa base. A aquarela é interessante que mesmo depois que eu passe uma certa quantidade de tinta, ela ainda é transparente, né? Então, mesmo assim, eu consigo depois vir por cima e ainda poder dar uma demão ou uma retocada, né? Se precisar, né? Conforme mais perto da onde eu preciso preencher depois, eu vou aumentando um pouco o tom, né? Pra poder
criar uma sombra também, né? As pinceladas já devem ser colocadas de um jeito para criar um volume já, tá vendo? Eu tô aqui já podendo criar alguns volumes conforme eu vejo as áreas de sombra. Eu imagino que todos já sabem, né? Que as sombras são projetadas pelos objetos que estão perto, né? Que estão na frente, né? De tudo, né? Então, algumas sombras eu já posso colocar aqui direto, com um tom mais carregado, né? Lembrando que essa primeira camada aqui, ela não precisa ser, quer dizer, não vai ser, né? Não precisa ser a definitiva. Então, às vezes colocamos um tom e depois a gente pode mudar, pode acrescentar mais tom, né? Conforme necessário, né? Nas áreas que eu acho que a sombra causa mais contraste com o claro, eu dou uma carregada, né? Então preciso carregar um pouco mais, né? Larissa. Se eu preciso de um tom mais carregado de verde, né? Eu ponho um pouco mais de marrom, né? Ou misturo entre o verde e o vermelho e vou carregando, mudando essa tonalidade, né? Não preciso trabalhar com cores tão carregadas como é o marrom. Então eu venho com um pouco, dou uma pincelada no azul, dou uma pincelada no vermelho e eu já consigo os tons, né? As áreas que eu fiz a arte final mais carregada são as áreas que eu vou jogar essa cor mais escura, né? Mas sempre buscando o tom de verde, né? Que eu preciso, né? Tem um amarelo aqui, posso dar uma misturada com o ideal desse pincel. Simone, boa noite. Finalmente veio, hein? Esse pincel é que ele, como ele tem um reservatório de água, conforme eu vou usando a tinta que eu tenho na ponta, ele acaba diluindo o resto, né? Vai dando um degradê, ajuda, né? No processo, né? Coisa que eu teria que estar sempre molhando o pincel, eu já uso direto, né? E vou diluindo a cor com o que eu tenho no meu pincel. É claro que mesmo assim eu uso a água, né, que eu tenho aqui do lado, né? Que o meu potinho de água tá aqui, né? Vou colocar aqui, espero que não derrube muito.
hora que é claro que o tom, ele, o tom não, o papel, né? Ele vai saturar, né, com água, né? Então é essa hora que a gente dá uma pausazinha para não perder a fibra do papel, né? Que a gente precisa dela, né? Então tem hora que a gente vai dar uma parada para ir fazer outra coisa. Nunca force o papel, porque às vezes não tem retorno, depende do papel, ele vai se desfazer, né? Olá, Madalene, boa noite. Quem quiser ir fazendo perguntas, eu estou aberto a perguntas. Se vocês repararem, eu deixei um pouco de brilho no terno do Andy, no Leprechaun, porque eu queria dar a impressão que é um tipo de terno meio aveludado. Então, nesse caso, eu precisava dar mais highlights. Então, deixei áreas se iluminando para causar essa impressão de um pouco de textura, né? Essa textura de veludo eu não consigo obter assim em poucos tons, né? Então eu preciso criar uma iluminação que me jogue essa impressão de textura, né? De veludo, né? Claro, quando essa camada for secando, eu vou conseguir buscar mais tons, né? É porque chegou a hora de sair dessa parte aqui, né? Qualquer caneta que não seja a base de água, ou Cíntia, tanto faz você fazer a arte final antes ou depois, tanto faz, não tem uma regra, né? Tem pessoas que gostam de fazer depois porque a aquarela acaba deixando a tinta da caneta um pouco opaca, ou mesmo às vezes sobressaindo e cobrindo, né? Depende da tonalidade, a técnica que a gente está usando para aquarela, às vezes a tinta se sobrepõe, então às vezes tampa um pouco as linhas. Eu pessoalmente eu enxergo como um desastre que vai dar um efeito para mim, né? Mas se você quiser fazer a arte final depois, não tem problema nenhum, Cíntia. Porque a tinta nanquim ou a caneta descartável, que for, lógico, não for solúvel à água, for resistente à água, ela vai ter um tom que vai sobrepor. Vai ficar assim, pode ficar um pouco mais opaca, mas ela vai aparecer. Se você for usar uma caneta que tenha a solubilidade à água, isso aqui vai virar um horror, né? Um borrão, né? Ou não, né? Depende do efeito que você queira dar, né? Às vezes você pensa que o efeito vai ser ruim e às vezes não é. Dá um efeito interessante. Então depende do que você quer de efeito.
trabalhando com água, botando um pouco, trabalhei com um tom mais escuro e vou diluindo. Posso botar bastante água. Depois eu venho um papel aqui, ó. Você vê que o papel é sujo, mas ele não faz diferença, né? Ó, tirou o excesso e deu o efeito que eu queria. Deixa um pouco secar um pouquinho e deixa tirar um pouco. As áreas que eu acho que a sombra é maior, né? Eu trabalho com mais água e um pigmento um pouco mais escuro. Depois eu tento tirar o excesso com um paninho ou um guardanapozinho. Bom, agora vou fazer as mangas, né? A camisa dele por baixo é branca, então vamos usar aquele tom acinzentado azulado, né? Que nós já usamos, ó. Limpa o pincel, enxuga bem o pincel, né? Ó. Esse pincel, ele é bom porque as cerdas, além de ser artificial, né? Preserva a natureza, né? Elas mantêm o formato que eu preciso, né? Faço as minhas linhas. Então venho aqui com um pouquinho de... E vou marcar aqui. Bem suavemente. Preciso que esse tom seja azulado e cinza. Mas eu preciso que, de certa forma, ele não se sobressaia demais, entendeu? Então ele vai ser um cinzinho aqui, uma coisinha bem suave. Lembrando que esse tom aqui vai diminuir em 20, 30% o seu tom. A manga do paletó vou fazer de marrom. Deixo um pouco de luminosidade e um certo brilho no meio, mostrando que essa parte do tecido ela é um pouco mais lisa, de melhor qualidade que o resto do tecido, né? Então ele tem um brilho, né? Que aparece, né? Enxugo, tiro o excesso, venho com o papel. Todo esse processo é importante, pessoal. Ó, deixo a água trabalhar, tiro o excesso e tenho mais ou menos o resultado que eu queria. Posso vir com um tom de marrom mais escuro com preto, fazer os detalhes. O dedo é importante, né? Porque a gente já tem algumas pessoas, né, que tem um certo receio de se sujar, né, na hora que tá fazendo arte, né? Mas a arte, ela de certa forma é o melhor momento, né, para você se sujar. Você tá produzindo alguma coisa tão legal, né? Então não tem problema se você se sujar um pouquinho, né? Claro que não é para você sair com a boca pintada, cabelo pintado, né? Mas um pouquinho de pigmento nos dedos não faz mal para ninguém. Quem nunca, né, trabalhando com nanquim, nunca bebeu um pouquinho, né? Quer dizer, acho só eu, né? Mas os botões vão ser dourados, então a gente vai pintar de amarelo depois. Vai fazendo com cuidado, André, a Nana, que a gente vai fazendo, para que o objeto em questão, a figura, né,
tenha o tom que você deseja, né? Não é o meu tom. O meu tom é que eu escolhi, né? Um tom de pele ou de vestimenta, ou todo o que eu trabalhei aqui foi uma pesquisa que para mim fazia sentido, né? Mas não quer dizer que para todos façam, né? Às vezes a pessoa prefere outra tonalidade, outro Pantone, né? Então, aqui fica à disposição de quem quiser mudar, né? Mesmo porque estamos tratando de figuras que nunca ninguém tirou uma foto, né? Pra definir exatamente como que é, né? Então, eu partindo de um estudo, eu imagino que tenha essas características aqui. Mas como não é uma certeza, então não tem problema. Abacate é uma cor linda, né? Porque é um verde, né? Eu imagino que eles tenham um tom de verde para se camuflar também, né? Não é errado se você pensar assim. Eu quis colocar assim porque para mim, dentro do meu personagem, fazia um certo sentido, né? Faz, né? Um certo sentido, né? Mas não tem uma regra geral de o que é certo, o que é errado dentro da tonalidade, no caso de uma criatura. E quem estudou história da arte, né, e viu o fauvismo, né, sabe que... Opa, boa noite, Júnior, boa noite, Fernando. Que bom que vieram. Quem estudou o fauvismo sabe que as cores lá não são importantes, né? Então o céu muda de cor, as pessoas são de qualquer cor, azul, laranja, amarelo, né? Mesmo porque, dependendo do aspecto da luz, da iluminação, nós nos tornamos coloridos também. Um pouquinho atrasado, mas vieram na hora certa. Então, depende do tom da luminosidade que nós temos, nós mudamos de cor também. Quantas fotos nós vemos por aí no Pinterest ou Instagram, coisa assim, que depende não só do filtro, né, mas da iluminação do sol ou o que está ao nosso redor, a nossa cor muda. Nossa cor não é plena e fixa dessa tonalidade de pele que a gente... Então, isso além de ser interessante dentro da pintura, né? Imagine dentro do aspecto da criatividade, da fantasia, né? Então você pode trabalhar com qualquer tom mesmo. Se o personagem ficou cor de abacate, que bom, que ótimo. Agora, tem uma coisa, se você não queria que isso acontecesse, aí é um certo problema, né? Mas se para você faz sentido, que bom. Agora, se você não quer que o seu personagem tenha tal tonalidade, então temos que buscar os pigmentos mais adequados, né? Vamos começar a pintar as calças, né, dele, né? Que tem uma unha que tá aqui. Posso colocar um tom aqui meio sujo, né? Para definir aqui. Vou pintar as calças, sapatos e o que der aqui, né? Que der tempo, né?
É, vou chutar uma cor aqui, né? Não sei que cor que eu vou fazer. Mais pro ocre. Eu vou chamar uma coisa mais pro ocre aqui. Uma cor suja de ocre aqui. Não quero dar o mesmo efeito de veludo aqui nessa calça. Eu meio que dou um fretzinho total, chapa aqui, né? Chapar aqui, botei um tom. Essa calça vai estar um pouco mais suja e mais surrada. Então, botei uma cor aqui de burro quando foge aqui. Furta a cor, nem sei o que é isso. Nunca nem vi. É verdade, ô Fernando. A cor ela é importantíssima, né, nesse aspecto, né, que a gente transmite ou quer passar de emoção, né? Então, muitas das cores, né, são importantes, né, para demonstrar poder, demonstrar sentimento, amor, tal coisa, né? Mesmo porque algumas cores eram muito difíceis de se obter, né? O Fernando já falou muito nas aulas dele, né? Então, algumas coisas como o magenta, né? O púrpura, né? Como é uma cor muito difícil de se obter na natureza. Hoje em dia não, né? Hoje em dia as coisas estão bem mais tranquilas, né? Mas no passado era muito difícil. Algumas cores foram associadas à nobreza, né? Então, quem usava certos tipos de cores eram nobres, né? E quem usava as cores mais comuns, né? Mais ferrosas, né? Que era mais fácil de se obter, eram as classes mais inferiores, né? É engraçado que hoje em dia ainda temos isso, né? A gente vê muito na TV, né? As pessoas, os presídios, né? Com aquela cor caque, marrom, né? Boa noite, Calife. Eu sou uma pessoa que eu prefiro cores mais neutras, né? Não sei se é mais fácil de combinar. Não sou igual o Fernando, né? Que tem toda essa capacidade da moda, né? Pra ajudar, né? Então eu prefiro às vezes umas cores bem mais neutras, né? Entre aspas, neutras, né? Que pra mim combina melhor, né? Preto, branco, marrom, verde, um verde bem musgo, né? Acaba também repassando um pouco da minha personalidade, né? Que é bem tímida, né? E não gosta de ser amado, né? Então, uma pessoa tímida como eu normalmente vai preferir as cores que não se destacam. Vocês não perguntam e eu vou aqui tentando adivinhar o que vocês estão em dúvida, né? As dobras das roupas, né? É um negócio muito complicado de se fazer, né? A gente sabe disso, desenha toda hora e pinta essas dobras. Nossa, muito chato, né? Mas quando você marca bem o seu desenho, né?
tenta marcar, né, o tipo de tecido que você está trabalhando, né? Imagino que esse tipo de tecido aqui seja mais carregado, mais pesado, né? Um linho, uma coisa assim. Então as dobras são meio que já bem mais fáceis de você pintar. Agora se eu for fazer uma aquarela com seda, né? As coisas começam a complicar um pouquinho mais, né? É isso aí, pessoal. Estamos voltando. Aqueles que já estão um pouco mais tranquilos, né? Com a pandemia. Ninguém tá tranquilo, na verdade, né? Mas que queiram voltar, né? Às atividades aos poucos, né? É só entrar em contato com o Alexandre ou a Valkyria, né? E buscar informação como isso funciona lá, né? As nossas turmas vão ser menores, né? Claro, né? Tem que ser menor, né? E vão ser distribuídas pela semana, pelas datas, né? Então quem quiser e puder ir retornando, né? A gente estará lá no ateliê para atendê-los da melhor maneira possível, né? E a gente entende também, né? Aquelas pessoas que por algum motivo não podem retornar agora, né? Por causa de algum problema de saúde ou econômico, né? A gente entende isso. Mas estamos aqui, né? Ouvindo, conversando, né? Então, o que precisarem a respeito de informação sobre as atividades do ateliê, pode estar ligando lá, pode estar falando direto lá no grupo, no Facebook. E é isso aí, vamos voltar. Vou fazer as meias, né? A meia aqui eu fiz listradas, né? Claro, né? Celta, né? Tem que ser listrado. Vou trabalhar aqui com tons de verdes diferentes. Azul, um pouquinho de azul, um pouquinho de vermelho. Escurecer bastante um tom. Um tom mais folha, um pouquinho. Agora eu vou fazer um tom um pouco mais bandeira. Posso vir com um pouquinho de azul e fazer um volume aqui de um lado da meia aqui, só para dar um volume. Claro que a gente vai voltar, né, com isso, né? E lava o pincel, né? Aquela coisa de sempre. Buscar o tom. Vamos fazer aqui o sapato e a bengala dele. Imagino que a bengala dele seja um tom marrom. Ele trabalha com um pouco de terra, de ocre. Se precisar um pouquinho de preto para dar um tom de base que a gente precisa. Deixa um pouquinho de luz um pouco na lateral, um pouquinho só, para poder ter esse reflexo
numa superfície que é cilíndrica, né? Que a gente trabalha quando trabalha com a luz. Quando a superfície é cilíndrica, a gente acaba tendo uma parte iluminada e um pouquinho de reflexo do outro lado. A gente pode fazer deixando um pouco de luz aqui ou buscando a iluminação depois com o branco quando a gente for terminar o processo. Eu aqui vou aproveitar para deixar um pouquinho de reflexo. Não precisa ser toda a área, mas algumas partes eu já vou deixando pré-determinado. Como aqui está embaixo da mão, não tem reflexo. E aqui também não vai ter reflexo. A mão está tampando a luz, né? Então eu não preciso trabalhar com esses highlights, esses reflexos. Mas existe um volume, né? Então vamos buscar um pouquinho de volume, buscar um pouquinho de tinta marrom aqui, um pouquinho de amarelo, e a gente vai buscar um marronzinho aqui. Isso aqui é a base, como a gente já falou, né? Não é ainda o final, né? Depois eu vou vir com um pincel um pouquinho mais fino, que acho que não nessa live, né? E vou finalizando. Posso trabalhar com um pouquinho de verde e um pouquinho do marrom que a gente usou. Buscar um tom e escurecer algumas áreas. Essas áreas são centrais do tronco, porque é um cilindro, né? Então tem a parte iluminada e a parte que tem o degradê, que vai da esquerda para a direita, e a parte que vai dar o reflexo, né? Que é do lado esquerdo, direito. Como eu tenho uma sombra da mão aqui, eu vou escurecer um pouco mais essa parte da empunhadura da bengala do Leprechaun. E vou trabalhando um pouquinho de highlight, um pouquinho pra ter essa parte mais escura, né? Lembrando que muitos desses efeitos aqui, na hora de secar, vão acabar desaparecendo, mas não tem problema. Eu posso vir depois e buscar um pouquinho de correção, né? Um pouco de tinta no final, buscando iluminação e buscando escurecer áreas para finalizar o desenho, né? Primeira ideia. Vou pegar um pouco desse tom que eu usei para fazer a calça mais escura e vou jogar aqui na mão dele, para dar umas manchas, né? Que ele deve ter, porque faz parte do ambiente, né? Então, muitas vezes a gente vai buscar alguns tons para ajudar a definir a composição, né? Se eu usei esse ocre aqui na calça, ele também vai obter um pouco desse tom. Vamos usar o sapato. Vou trabalhar com um tom esverdeado. Imagino que tudo é verde lá, né? Também vou te falar. Com um pouco de marrom. Deixar as áreas iluminadas. Bem clarinha, tá vendo? As áreas que o sol tá batendo, né?
eu vou preservar. E como o formato aqui de trás é arredondado, eu tenho que deixar uma parte em branco aqui para ser o reflexo. Imagino que esse sapato seja um pouco iluminado, né? Ok? Aumentando o tom e buscando a iluminação que eu preciso. A fivela vai ser amarela, né? A gente não tá colocando nada do ouro aqui ainda, né? É, potinho de ouro. Um pouquinho de marrom, um pouquinho de amarelo. E vamos escurecendo um pouco mais. Enquanto a outra tinta ainda permanecer úmida, na hora que você estiver passando um tom por cima, ele vai se mesclar, não vai ficar tão marcado, né? Não que seja um problema grande porque é aquarela, né? Então, às vezes fica até interessante, né? É, tem umas moedinhas aqui no chão, Marco. Eu não quis colocar o pote inteiro, né? Mas coloquei umas moedinhas aqui no chão, que essas moedinhas são de ouro também. Mas faz parte do cenário, eu não quis mexer, né? Melhor especificar esse tipo de informação. Tá acabando o tempo, né? Vamos agora. Normalmente a sola aqui eu vou fazer depois preta, né? Vai ser cinza com preto. Não sei se vai dar tempo, por causa do horário mesmo. O Marco tem razão. Vou fazer aqui um preto. Lembrando que temos o highlight, a sombra. Pessoal, como sempre o tempo, né? Aquela coisa, né? Tá acabando. Mais ou menos eu vou dando aqui minhas considerações finais aqui. Tá bom, mas ainda vai ter mais uma live na sexta, Cíntia, pra terminar o fundo aqui, o cenário, né? Então hoje era isso mesmo, era pra me colocar a roupa, né? E basicamente era isso, né? A gente continua aqui com
essa ilustração mais um dia ainda. Vocês não vão se livrar desse duende não, né? É um pouco trabalhoso, né? Porque preciso dar os detalhes, né? Eu acho que funciona bem aqui no duende aqui. Aqui é um guiso, né? Que ele trabalha aqui, que vai ter um guiso. Depois eu vou colorir direitinho. Botar um tom aqui, só para não perder. E é isso. Vocês vão trabalhando aí, enquanto eu fico aqui, trabalhando aqui. No próximo encontro, eu vou tentar finalizar ao máximo o fundo, né? Depois que estiver pronto, a gente posta nas redes sociais aqui do ateliê, do grupo, né? E na próxima live vai ser uma arte baseada em nanquim e aquarela de um personagem da Marvel, né? Sai um pouquinho do aspecto. Se bem que é fantástico do mesmo jeito, né? E vamos correr atrás de um personagem aí. Eu já defini, lógico, né? Mas na próxima aula eu vou mostrar o desenho que vai ser o nosso próximo trabalho. Na sexta ainda continua aqui, né? A gente continua, eu vou dar uma adiantada. E aí eu venho fazer os cogumelos, a garrafa e um pouco do fundo. E eu vou dar por encerrado essa atividade. Mas é lógico que eu vou terminá-la, né? Mas a ideia em si é essa, aos poucos e trabalhando com a luminosidade e o volume, né? Espero que tenham gostado, né, dessa atividade, né, de hoje, né? Claro que a gente vai buscar a continuidade disso. Vou mudar, colocar outra cor essa gravata dele aqui para combinar com os olhos. E o tempo já está curto, mas ainda dá para fazer mais alguns detalhes aqui. Se terminar, gente, amanhã tem live da Valkyria e às 19 horas também no canal do Instagram do ateliê, né? Espero que vocês possam estar presentes para prestigiar a Valkyria, que manda muito na arte de bonecos e tudo. Na verdade, ela manja de tudo, né? Tanto na pintura e tudo. Só que ela não quer pintar. Mas pra mim, manja de tudo. E então amanhã, às 19 horas, todos presentes aqui para prestigiar a Valkyria. Aqui eu fiz um guiso, né? Tem um aspecto um pouco meio cobre, meio